Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo com Conteúdo. Eu sou Letícia Medeiros, especialista em treinamento e desenvolvimento, e esse é meu colega Rogério Harada, nosso especialista em dados e inteligência artificial. Harada, para quem está chegando agora no nosso canal, explicando um pouquinho, todos os meses a gente bate um papo aqui sobre um livro que a gente escolhe. Conta pra gente qual foi o livro que a gente escolheu para esse mês. É isso aí, pessoal. Nesse mês, nós escolhemos o livro O Jogo Infinito, de Simon Sinek. Esse livro propõe basicamente o seguinte: jogos finitos são aqueles jogos com regras claras, tem começo e fim, tem ganhadores e tem perdedores. Os jogos infinitos é como se fosse a política, os negócios, ou até a nossa própria vida. Não tem regras claras, a gente tem que se adaptando a novas regras, tudo muda. É um jogo praticamente infinito. É isso que o livro propõe. É um livro super interessante, abre vários mindsets na nossa mente. Então, se você se interessou, nós vamos deixar o link aqui embaixo para você adquirir o livro, ajudar nosso canal e de quebra adquirir aí um baita conhecimento de um livro muito legal que a gente gostou. O livro O Jogo Infinito. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Papo Conteúdo. Bom, pessoal, e para falar um pouquinho desse livro que o Harada acabou de apresentar, hoje nós trouxemos um convidado super especial. Sabe aquele cara que você pode contar para qualquer coisa? Aquele cara que sempre tem uma piada boa para te contar quando você está triste? Mas ele não é uma pessoa boa para você fazer dieta, porque ele sempre vai querer te levar para uma hamburgueria, para uma pizzaria. Então eu não recomendo que você fique ao lado dele quando ele estiver fazendo dieta. Mas ele se intitula jogador de futebol. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas ele joga bola. Ele é casado, tem uma filha que é a coisa mais linda desse mundo. E além disso tudo que ele faz, ele ainda consegue ser gestor de RH. Com vocês, Daniel Moraes. Ó, pessoal, vou precisar fazer algumas correções a princípio aqui, tá? O reconhecimento do senso de humor aí eu hei de concordar. Um humor duvidoso, né, Lê? Mas a parte do jogador de futebol talvez seja um amante de jogar futebol. Talvez faça mais sentido. Boa, boa. E Legal. aproveitando, o que você achou do livro? Conta. Tá. Eu gostei muito, porque eu acho que a gente começa a materializar alguns sentimentos que a gente já tem e não percebe, né? Espera aí, eu acho que eu encontrei algo bem mais interessante. Ah, desculpa atrapalhar o seu vídeo desse jeito, mas se você não me conhece, prazer. Eu sou a Camille, editora aqui do canal Papo com Conteúdo. Eu sei, o papo sobre o livro tava bom, mas eu acho que você não quer perder esse papo aqui. Você acha que a tecnologia pode nos deixar preguiçosos? O seguinte ponto de vista, assim, ó, que engraçado. A gente usa muito IA, ela responde ali, tu fala assim, ó, faz um texto aí pra mim, assim, assim, assado. Aí você fica lá, aí ela vai e responde. Você abre o aplicativo, é muito fácil, às vezes, dá um clique aqui, outro clique ali. Você acha que a provocação aqui é a seguinte, isso pode nos levar pro curto prazo e a gente ficar meio preguiçoso? Olha, eu acho que você acabou de ver com seus próprios olhos que esse papo aqui tem muito conteúdo. Então, vamos fazer diferente dessa vez? Deixar a conversa do livro um pouquinho de lado e vamos para esse conteúdo que tá super incrível? Eu só vou precisar dar uma pequena adiantadinha no vídeo, mas aproveite! Né? Mas assim, você acha que a tecnologia pode nos deixar preguiçosos? O seguinte ponto de vista, assim, ó, que engraçado. A gente usa muito IA, ela responde ali, tu fala assim, ó, faz um texto aí pra mim, assim, assim, assado. Aí você fica lá, aí ela vai e responde. Você abre o aplicativo, é muito fácil, às vezes, dá um clique aqui, outro clique ali. Você acha que a provocação aqui é a seguinte, isso pode nos levar pro curto prazo e a gente ficar meio preguiçoso? É uma coisa meio paradoxal, né? Eu acho que é paradoxal, mas eu acho que, que existe a possibilidade, assim, né? É, teve num debate com colegas de trabalho recentemente também, a gente falou sobre isso e o termo que surgiu foi emburrecer, né? Porque a gente fica inclinado
a buscar os caminhos mais fáceis, É né? diferente do E aí, lifelong learning, né? Que você citou, né? O emburrecer, né? O oposto, né? é o oposto, é o oposto. Tanto que eu ainda brinquei que se as máquinas nos substituírem, né? Porque é, se a gente buscar o caminho mais curto sempre, a gente também para de desenvolver uma musculatura ali é, de raciocínio, É né? Ou de verdade. experiências, né? Você que é matemático, eu lembro de um termo da época da escola, assim, que era tentativa e erro, sabe? É isso Se você mesmo. não errar mais, cara, a gente falou há pouco de quanto gera uma musculatura, algumas lições duras que a gente tem na vida. Então, essa facilitação aí acaba sendo, de alguma maneira, uma armadilha. Então, eu acho que a tecnologia ela tem que ser sempre muito bem usada. Se a gente pensar quando que a gente brinca até com a geração nova, tipo, os caras não fazem ideia do que é ir numa biblioteca e pesquisar lá. E a gente tentar aumentar a nota fazendo uma capa do trabalho com duas canetas juntas, assim, sabe? Nossa, Tipo, Você pelo revela a capricho. sua idade assim, hein? caraca, Será que eu sensacional. ganho Nem um ponto lembrava pelo disso. capricho? Muito bom. Mas porque foi a nossa realidade. Aquilo ali também nos deu musculatura. E aí o jovem de hoje, cara, eu brinco, a minha filha, que a gente tentou evitar tela, inclusive por algum tempo, a gente limita tudo. Minha filha tem 2 anos e meio. Nem isso, né? Mas eu quero tablet. Ela pega o tablet e ela sai rodando a tela do tablet para escolher o vídeo, sabe? É muito doido a É velocidade com que eles impressionante, se né? adaptam à tecnologia. Impressionante. O que significa que uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho hoje, na mesma idade, eventualmente, que eu entrei, ou um pouquinho depois, lá atrás, ela não passou os mesmos perrengues. E ainda nessa linha, já que você está falando do aprendizado contínuo ali, do lifelong learning, né? A gente fala muito dentro do ambiente corporativo, às vezes ali do PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Como que você Famoso PDI. acha o famoso PDI, né? Que se fala tanto, né? E cada dia se fala mais dele, e que eu acho que é E, muito legal. não, muito bom, mas e de vez em quando até polêmico, né? É isso. Porque algumas pessoas já querem pensar com a cabeça do futuro também, né? E elas ficam buscando, então, agora um A inova... certificado que resolva o problema delas, né? Que não tem o PDI. Elas querem pular a etapa do desenvolvimento, mas desculpa, cortei a pergunta e o raciocínio. Não, foi ótimo. Eu acho que está muito em linha também da pergunta que eu ia fazer. Assim, você acha que adotar essa mentalidade ali de longo prazo, você acha que é uma estratégia para construir um bom plano de desenvolvimento? Você acha que essa mentalidade se completa com o plano de desenvolvimento? Eu acho que sim, mas aqui também tem um fator chave que é a revisitação, né? É, a tecnologia, à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais, a gente brincou de ChatGPT, a gente vai ter que entender o que está a nosso favor, né? E ir se adaptando. Mas assim, para o Harara talvez seja uma bobagem, mas para nós que somos de RH e somos rotulados de pessoas que não têm afinidades com números ou com lógicas, mas assim, as pessoas estão hoje buscando ou se desafiando ainda a entender o Excel. É E, verdade. cara, É verdade. entendeu? Já estamos no Power BI para Power Query, aí o pessoal fala que quer o SQL, o quê? O que você quer? Sabe? Então, é uma loucura. E então a gente está falando de se adaptar a uma tecnologia e é muito rápido o avanço da tecnologia. Então, se você, de novo, assim, a gente vai ter que pensar no longo prazo, mas esse longo prazo vai ser revisitado muitas vezes. Porque o que você traçar hoje no seu plano de desenvolvimento, daqui 2 anos, pode ficar Eu obsoleto. acho que dentro dessa linha que você estava falando, que você falou do que a gente precisava antigamente, do que a gente precisa de hoje em dia, né? Eu lembro que a gente colocava no currículo ali que você tinha curso de informática e fazia toda a diferença que você tinha Eu fiz a da datilografia, tá? xilografia. Então, e hoje é o básico, né? Você nem precisa mais colocar no currículo, porque a gente parte do princípio que você já sabe disso. Porque hoje a gente está falando de dados, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de coisas muito além. Só que também é quando a gente vai ali na vida como ela às vezes a gente ainda tem algumas dificuldades, que as pessoas não sabem usar o Excel do jeito que a gente precisa. Só que da mesma forma que ela não sabe usar o Excel, a gente está falando de inteligência artificial, né? Então acho que tem esse contraste.
E aí a pergunta polêmica que eu quero te fazer é: você acha que a tecnologia vai roubar o emprego das pessoas ou não? Não, eu acho que o roubar emprego das pessoas é muito radical. Mas assim, se a gente colocasse, vai roubar o emprego de algumas pessoas, a resposta é sim. É Porque se verdade. essas pessoas não atualizarem, não vai ter mais. Você vai no supermercado, tem um caixa que é autônomo. Acabou o caixa, continua lá. Mas já roubou o emprego de algumas pessoas. Mas tem um monte de cargos também que nem existem mais, né? Exato. Que existia Então, do passado que não existe mais. e aí, assim, a velocidade com que a tecnologia está avançando vai ser a mesma velocidade com que esses empregos vão ficar coisa do passado, né? Sei lá, eu não estou pensando numa profissão específica agora, mas já, ascensorista, os elevadores, agora falta você falar o andar que você vai, né? Não, aqueles hamburguerias, né? Que se você mesmo, né? Coloca ali o Você seu serve. pedido, né? Então, self-service, Então a tem gente precisa os muito mais se totens de adaptar, atendimento. né? É muito mais uma Então, adaptação do que qualquer outra coisa. o cara que trabalhava de atendente lá, anotando pedido na hamburgueria, ele perdeu o emprego? Cara, ele teve que mudar de emprego, na verdade. Né? Não é que ele saiu do mercado, que ele foi excluído da bolha. Mas ele teve que se adaptar, e aí reforça tudo que a gente está falando. Então, essas novas habilidades que estão surgindo, né? Que são novas habilidades ali também que você precisa ter. Você acha que é importante na construção do PDI? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A pessoa, então, minimamente estar antenada e colocar no PDI dela ali, se desafiar nesse aspecto, é importantíssimo. Então, E construir o PDI pensando a longo prazo também, né? pensando no prazo. Queria que você deixasse uma dica pra gente. E qual é a dica? Você é do mundo RH, tem muito inserido nisso, a Lê também, né? Desde quando eu comecei de jovem, as pessoas falam assim: cuide da sua carreira, a carreira está nas suas mãos, né? E você citou agora. Sua carreira é sua, né? Eu não sabia o quanto isso era importante, de verdade, sabia? Porque quando passa o tempo e a gente não se prepara adequadamente para isso, a gente, de alguma forma, colhe os prejuízos, se eu posso dizer assim, né? Porque você não fez uma coisa estruturada, não chegou talvez onde você queria, nessas circunstâncias, né? Então, como que alguém hoje, que assim, meu, caí de paraquedas aqui, mas eu preciso cuidar da minha carreira, né? O que seriam esses passos, assim, né, para ela cuidar do PDI dela? Você entendeu? Pensando no ponto de vista assim, é importante para ela pensar nisso. Eu não sabia disso, eu passei muitos anos sem saber dessa importância, né? De cuidar da própria carreira, independente de onde você esteja, né? Faz sentido esse cuidado, Faz, Dani? faz sim. E, na verdade, bom, se eu entendi bem assim, né? Você falou sobre uma dica de como é que essas pessoas fazem. A dica, e talvez eu possa depois dar uma, uma quebrada nela aqui, mas a dica é: tenha conversas de carreira com a sua liderança, né? Porque a grande armadilha é as pessoas esperarem que essa iniciativa venha do líder, que o líder vá dizer o que ela tem que fazer. Então é muito comum a gente chegar a entender o cara: mas por que eu não sou pleno? E ele fica esperando uma resposta do gestor. Tudo bem, talvez tenha uma clareza do o que diferencia um júnior de um pleno. É legal ter uma clareza. Mas ele fica esperando que o gestor chegue e fale: ó, você precisa fazer isso, e aí depois isso. E quando você concluir, pronto, você vira pleno. Né? Então, porque você não tem faculdade. Aí o cara vai lá, termina a faculdade, pronto, agora sou pleno, agora sou pleno. E não é isso que a gente quer dizer. Então, as conversas, e é óbvio que aqui o grande ator dessa conversa é o líder. Porque se o líder não estiver preparado para essa conversa, ele não consegue esclarecer com o colaborador. Então, eu acho que aqui é uma via de mão dupla, né? Quando eu penso enquanto colaborador, a dica tenha conversa de carreira com a sua liderança, tenha clareza do que você quer para sua carreira, porque aí sim a gente consegue customizar. E aí, assim, como é que você lida com uma conversa difícil? Tornando ela mais fácil, com maior recorrência, com maior transparência, com maior clareza, elas vão ficando mais fáceis, Nossa, né? adorei essa dica, é verdade. Acho que a gente se facilita. E nossa, Dani, você falou uma coisa da clareza que eu acho que é bem importante, assim.
porque ter as coisas claras, né? O colaborador, ele ter clareza de onde a empresa quer ir e ele ter clareza de onde ele quer ir também. Porque em algum determinado momento a gente precisa ver se as duas coisas estão encaixadas, que pode ser que a empresa queira ir por um caminho que você não queira também, né? E não significa que você está errado, né? Talvez você só esteja no lugar errado ali, no momento errado, mas ter essa clareza é importante, porque principalmente nós que somos de RH, a gente ouve muito isso, né? Assim, eu quero ser promovido. Se a pessoa é sei lá, de financeiro, se você promover ela para o marketing, ela vai falar, tá bom, porque ela não sabe o que ela quer, ela só quer ser promovida, ela só quer ganhar mais. Isso, eu ia falar, vamos deixar um corte aqui, ó, um desafio para o seu editor. As pessoas falam, eu quero crescer, elas não querem crescer, elas querem ganhar mais, né? Porque elas não sabem nem o que é crescer. Você pergunta, às vezes, para o analista júnior, claro, isso aqui acontece, infelizmente, acontece em todos os níveis, tá? É que é muito comum no analista júnior, porque é um cargo que está aprendendo, vamos dizer assim, né? Então, você chega para o analista júnior e fala, eu quero crescer. Tá, mas o que é crescer? Ele não sabe responder. Então, você quer ganhar mais? Quero. Isso aí é fácil de responder. Beleza, eu também quero, tudo bem. Mas o que é crescer? Porque de vez em quando você lida com algumas pessoas que têm um pouco mais de clareza, e aí ela talvez seja um analista sênior, e ela pensa, mas eu não quero ser líder. Cara, tá tudo bem. Se você tiver clareza que você não quer, tá tudo certo. Porque não dá para todo mundo ser líder também numa equipe. Tem que ter um capitão lá, né? Por mais que as pessoas tenham aptidão, às vezes o espaço que ela vai encontrar para ser líder é em outro lugar, em outra empresa ou em outra área, mas ela precisa saber o que ela quer. Ela não pode ser impulsionada pelas oportunidades que estão passando lá. Então, sei lá, a pessoa, no fim do dia, ela acha que ela quer ser um líder, porque ela sabe que o líder ganha mais. Na hora que ela vê o tamanho do BO, depois ela desiste, né? Quer voltar atrás. Ou mais do que isso, assim, né? De perceber que ela acha que o propósito dela é a liderança, porque é o único caminho que ela vê para ganhar um pouquinho mais. E aí, mas se ela receber uma proposta do concorrente para o mesmo papel para ganhar mais, é o bastante. Porque no fim do dia ela só estava querendo ganhar mais. Mas eu acho que esse caminho da liderança também parece ser mais claro para as pessoas do que um caminho de um especialista, por exemplo, né? E aí talvez as pessoas vão mais por esse caminho por ser mais óbvio, ou você acha que tem um outro motivo? Eu acho que na trilha, né, de crescimento ali, que aí até poderia ser uma trilha de carreira, mas não é do colaborador, né? É uma trilha de oportunidades da empresa, vamos chamar assim. Ela é o caminho mais natural. É o caminho que as pessoas veem que quanto mais sênior você fica, quanto mais preparado para você estar, talvez você esteja preparado para assumir a liderança ali. Que também a nova geração quebra um pouco de paradigma que uma pessoa de 20 anos está preparada, porque ela é um líder nato, ela tem mais aptidão para gerir pessoas do que alguém que tem 20 anos de carreira. Né? Eles também, essa geração nova, eles estão tendo outros estímulos, né? Eu acho que eles têm outras inspirações, outras admirações, então eles respeitam outras habilidades, então realmente não tem receita de bolo, assim. Dani, muitíssimo obrigado, foi uma honra, um prazer ter você aqui. A Alice sempre falou super bem de você, como disse, né, nosso primeiro convidado, então assim, nosso canal está bem no começo e é um prazer poder ter a sua contribuição aqui, né, para o nosso trabalho, para o nosso pequeno trabalho que está começando, né? Se a gente ficar famoso e milionário, olha aí, ó. Você é o primeiro convidado do canal. Muitíssimo obrigado mesmo, de verdade, Dani. Imagina, de fato foi um prazer, eu agradeço o convite, vou acompanhar vocês, muito sucesso, né? Eu acho que foi um excelentíssimo primeiro passo aí, né? Eu sei que vocês abriram com toda a humildade do mundo, de um canal pequeno, mas os sonhos podem ser grandes e eu desejo que vocês realmente tenham muito sucesso e espero que qualquer dia a gente consiga marcar uma parte 2 num boteco aí tomando cerveja, que flui bem as conversas. Ótima ideia, hein? Ótima ideia.